Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Elizabeth Mustafa e nós estamos ainda trabalhando com o século XIX e o século XX, trazendo aqui a reflexão histórica, filosófica e principalmente espiritual, baseado na construção do pensamento dos livros de Emmanuel, de psicografia de Chico Xavier. Se você não viu outros vídeos sobre o mesmo assunto, história do Brasil, história geral, eu convido a conhecer esse trabalho maravilhoso que traz esse olhar espiritual para além do pensamento materialista que está construído nas universidades, nas escolas, mas que nós entendemos que o conhecimento espiritual é muito importante para a nossa caminhada, para a nossa compreensão sobre a nossa vida, sobre a nossa história, principalmente porque estamos agora entrando na transição planetária, um momento de grande mudança social, política, econômica, individual, e que nós precisamos desse conhecimento para melhor nos situarmos nesse momento de mudança. Vamos então falar sobre a partilha da África no século XIX e você vai perceber que para além da consciência negra, existe uma consciência espiritual que nos convida a compreender a história da África como se fosse a nossa própria história, já que nós somos seres em evolução e que de tempos em tempos saímos da matéria para a nossa verdadeira morada e retornamos aqui a ocupar um novo corpo físico, que pode ser negro, branco, japonês ou outra qualquer etnia, mas que esta vestimenta é transitória e que nós verdadeiramente somos espíritos em evolução. Então é nesse olhar, nessa perspectiva que vamos fazer este estudo. Nós podemos começar relembrando que no século XV, XVI, XVII até o século XIX, o mundo vivia um momento de colonização. A Europa, os povos desenvolvidos na Europa principalmente, ocuparam as Américas e fizeram suas colônias, assim como o Brasil foi colônia de Portugal, como os Estados Unidos foram colônia da Inglaterra, não é? Como também os povos da América Latina foram colônia da Espanha. Nesse período, como nós já vimos, existia um pacto colonial que representava a expansão do comércio para as Américas, mas que no século XIX as populações americanas declararam-se independentes das colônias e os europeus perderam as suas colônias, tendo, portanto, agora que buscar um novo espaço para a expansão de sua indústria que está em pleno desenvolvimento na segunda revolução industrial. A Europa, na segunda revolução industrial, já desenvolveu muita tecnologia, utilizando materiais fósseis como petróleo, gás, não é? Estudando a siderurgia, desenvolvendo a fundição do ferro, do aço. Já tem grande conhecimento dessa indústria que se expande e que precisa de matéria-prima para movimentar a sua indústria, de mercado consumidor e também de mão de obra barata, já que a indústria europeia enfrenta um grande movimento sindical que encarece os salários, encarece os impostos e é muito mais rentável ocupar áreas coloniais primitivas que podem trazer para a Europa lucros maiores na medida em que abastece a indústria retirando as riquezas territoriais, alimenta a indústria com a mão de obra local mais barata, mais frágil, porque não tem desenvolvimento sindical, não tem organização trabalhista,
e também a questão de se ter um mercado consumidor que possa então se apropriar da produção industrial que se alastra pelo mundo. Como desculpa de ocupação, os europeus vão utilizar a teoria do darwinismo social, que coloca a Europa como ponto alto de civilização e os povos africanos como primitivos e bárbaros. Sendo assim, a Europa se dá o direito e o dever de civilizar os povos, acreditando que a sua civilização é superior àqueles povos que estão ali se desenvolvendo na África, na Índia, na China, neste momento. Os europeus utilizam ainda a retórica de que vão cristianizar os povos, já que parte da África foi colonizada por muçulmanos e eles islamizaram toda aquela região próxima ao mar Mediterrâneo, não é? No lado norte da África, acima do deserto do Saara, porque nós sabemos que o centro, a parte central mais ampla da África, está o deserto do Saara, e abaixo deste deserto nós conhecemos como África subsaariana, que é uma região muito rica em minérios e de grande interesse dos povos europeus. No subsolo da África podemos encontrar petróleo, gás natural, podemos encontrar ouro, manganês, podemos encontrar platina, cromo, e tudo isso é parte da riqueza do subsolo da África, de grande interesse aos povos europeus que estão se desenvolvendo. Então, os europeus, para que esse território seja reconhecido, envia para a África missionários, estudiosos, cientistas, pessoas que vão mapear as riquezas do território, que vão conhecer as populações, a cultura, a religião dos povos, e vários missionários, cientistas adentram a África neste período. Vale lembrar que nos séculos XVI até o século XIX, a África foi apenas visitada na costa pelos europeus. Os europeus apenas retiraram as riquezas dessa costa, fizeram um trabalho desenvolvendo cana-de-açúcar, plantios de culturas tropicais nas regiões que estavam próximos ao litoral, mas nunca verdadeiramente adentraram a África. Por quê? Quando eles escravizavam os povos na costa africana, os próprios negros da civilização africana, aqueles reinados, aqueles reis, eles traziam para a costa o escravo negro e ali mesmo era colocado nos grandes navios negreiros e trazidos para as Américas. Os europeus não entravam o território africano neste período. Eles apenas faziam comércio na costa e ocuparam algumas ilhas, algumas regiões litorâneas. Porém, agora no século XIX, esses expedicionários vão entrar na África, principalmente através dos rios africanos, que eram navegáveis, e vão pesquisar o que existe no interior da África, usando como discurso civilizatório, salvacionista, religioso, para então compreender quais os locais melhores para a retirada dos minérios, quais os locais onde tem grande facilidade de adquirir riquezas retirada dos animais, como é o caso das peles, dos grandes mamíferos. Também muito foi retirado neste período dos dentes de marfim. Então toda a riqueza da fauna, da flora, os minérios era de interesse
dos europeus, e eles então começam a adentrar esse território, entrar em contato com os povos, mas nem sempre esse encontro foi pacífico. Muitas vezes essa ocupação foi militar, forçada. Outras vezes os europeus corrompiam as lideranças, dando benesses econômicas, e atuavam ali na retirada das riquezas na África. Muitas vezes receberam resistência dos africanos, que estavam mal armados, apesar de já fazerem comércio de armas com os europeus. A tecnologia das armas da África era muito inferior às armas europeias, e praticamente foram dizimados grandes e grandes contingentes de populações nesse momento em que os europeus adentram a África. Nós vamos ver então acontecer na cidade de Berlim uma grande conferência entre aqueles países que tinham interesse de ocupar a África. O chanceler Otto von Bismarck, alemão, fez uma conferência reunindo vários países, dos quais os mais importantes foram Alemanha, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Bélgica e Itália. Esses países, eles dividiram a África entre eles como se fosse um pedaço de bolo, cortando um bolo entre as nações industrializadas, sem se preocupar com os povos que estavam ali vivendo, muitos deles inimigos uns dos outros, não é? Outros amigos que foram separados, famílias que foram separadas. Quer dizer, redesenhar o mapa à revelia das populações, sem sequer perceber quais eram os conflitos internos que já existiam, quais eram as formas de viver culturalmente, as religiões, que eram muitas, diferentes. E essa divisão criou grandes atritos entre as pessoas locais, que geram guerra e sofrimento às populações até os dias atuais. Então, nesse livro aqui, A Caminho da Luz de Emmanuel, nós vamos ver uma análise muito profunda sobre essa questão da Europa se desenvolver pilhando, massacrando as populações. E Emmanuel faz um chamado aqui muito importante, principalmente para nós que somos cristãos e entendemos que o cristianismo cometeu muitos erros, e mais um deles é esse momento em que a África é dividida entre os europeus. Vamos então ver a reflexão que Emmanuel faz para o nosso conhecimento. Aqui na página 118, Emmanuel faz uma reflexão sobre sociedades edificadas na pilhagem. E aspas para Emmanuel: a ilação dolorosa que se pode extrair da situação atual é a de que essas sociedades foram edificadas à revelia do Evangelho, necessitando as suas bases das mais profundas transformações. Então ele está falando aqui que a Europa se desenvolve longe do Evangelho, longe. As religiões fundadas cristãs na Europa estavam muito longe de compreender o que era o verdadeiro cristianismo. E ele continua: fundadas com o rótulo de cristianismo, elas não o conheceram. À sombra de Deus antropomórfico que criaram para as suas comodidades, inverteram todas as lições do Salvador, em cujo ideal de fraternidade e pureza asseveravam progredir e viver. Quer dizer, olha como ele está colocando aqui o cristianismo antropomórfico, quer dizer, longe de um Deus superior, criador do universo infinito. Criaram um Deus mundano, humano, ligado à política, ligado à pilhagem, não é? E aí eles achavam que iam progredir e viver bem nesse sentido. Ele faz uma crítica aqui. Distanciadas, porém, como se encontram de uma identidade perfeita com os estatutos evangélicos, as sociedades europeias sucumbem sob peso da sua opulência miserável.
Olha o que ele está falando aqui, olha. Ele está dizendo que há sociedades europeias que cometeram crimes, não é, milenares contra o cristianismo, desde a Idade Média, desde as cruzadas da Inquisição, agora na colônia, no colonialismo, no neocolonialismo, se desenvolve às custas do sacrifício e da pilhagem de outros povos, se afastando muito daquilo que deveriam cumprir com a sua missão civilizatória, já que foi dado a eles esse conhecimento comercial e industrial em primeira mão. É necessário que quando a nação recebe uma missão civilizatória, ela deve levar para os outros povos, mas não com interesse de espoliação, e sim com uma forma de irmanamente contribuir para o desenvolvimento desses povos, assim como Jesus nos recomendou agir. Só que distanciados dessa realidade, Emmanuel chama aqui a atenção para essa prática de distanciamento do cristianismo verdadeiro daquele que foi trazido por Jesus. E continua: suas fontes de cultura acham-se visceralmente envenenadas com as suas descobertas e ciências, que são recursos macabros para a destruição e para a morte. Aqui ele retoma essa fala de que utilizaram a teoria filosófica, não é? Neste caso, o darwinismo social, como uma plataforma de expoliação dos povos, e a sua ciência está envenenada. Veja só como ele é duro, Emmanuel, nessa questão. Não existe ali nenhuma unidade espiritual, a base do espírito religioso mantenedora do progresso coletivo. Olha aqui como ele coloca, mais uma vez, que o que desenvolve o progresso coletivo é a base do espírito religioso sincero, verdadeiro. E também Emmanuel nos traz, nos seus livros, que agora, no terceiro milênio, a sociedade europeia entra em declínio, dando assim para as Américas, não é, a missão de ajudar na civilização do mundo. Porque nós sabemos que quando as Américas iniciaram a sua trajetória de encontro religioso aqui, né, muitos religiosos que saíram perseguidos da Europa, foi dado a autorização de resgate e regeneração nas Américas. Por isso, quando a gente se refere aos primeiros americanos, que foram os calvinistas oriundos lá, dos seguidores de Lutero, e que vão fundar os Estados Unidos, são aqueles europeus mais dóceis, mais preparados para esse trabalho árduo, não é, de regeneração espiritual, que vieram para as Américas. E também aqui no Brasil, quando a gente fala da entrada dos europeus, os índios e os negros são os povos escolhidos por Jesus para fomentar a pátria do Evangelho. Também são seres já preparados, mais preparados para enfrentamento da luta do primeiro momento de colonização, que é muito árdua, e que vieram aqui para essa missão regeneradora. Emmanuel traz essa questão aqui e nós fazemos essa reflexão. Porque aqui no Congresso de Berlim, quando essas nações se reúnem à revelia dos povos, trazendo tanto sofrimento, porque consideram que têm o direito de expoliar, consideram através de suas filosofias nefastas, suas filosofias falsárias de salvação, que venham aqui na África e expoliem os povos. E nós estamos aqui chamando a atenção para que isso não se repita agora no terceiro milênio, quando a gente vê os europeus enviando mensageiros, enviando expedicionários, cientistas, com a desculpa de civilidade, de auxílio aos povos, aos sofredores. Nós podemos também fazer uma reflexão que aqui hoje
em pleno século XXI, os europeus ainda invadem através das ONGs, através da entrada de pseudocientistas, exploradores e auxiliares da sociedade sofredora a nossa Amazônia. Então, quando a gente faz essa reflexão espiritual, nós também estamos fazendo uma reflexão política, porque é preciso entender que essa prática de civilização, de protetores da civilização, salvacionistas do planeta, já vem desde o século XVI, praticada pelos europeus. E tudo isso é um método de exploração, é um método de entrada no país e que pode estar acontecendo hoje na nossa Amazônia. Quantas ONGs entram aqui dizendo-se interessadas em ajudar as populações indígenas a preservar a sua fauna e sua flora, não é? Com um discurso de ambientalistas e que, na verdade, estão interessados nas riquezas do subsolo, nas riquezas da floresta, que sabemos ser muito ampla. Então, eu deixo aqui essa reflexão para que você compreenda que estudar história, filosofia, é uma maneira de refletirmos sobre a questão espiritual, mas também sobre as políticas que estão acontecendo no nosso país. Porque não podemos nos abster de se desenvolver politicamente, já que o nosso desenvolvimento espiritual é individual, mas também é coletivo. E assim como temos a responsabilidade de nos tornarmos cada dia melhor na nossa prática cotidiana, temos também a obrigação moral de defender aqueles que estão sendo subjugados por outros que apenas têm interesse de espoliar e retirar as riquezas do nosso Brasil querido. Vamos aqui ficar atentos a esse movimento, sempre na perspectiva de que o desenvolvimento é necessário, o encontro com outras nações é necessário, mas não podemos deixar-nos levar por discursos salvacionistas nem ambientalistas, que é o que está muito em moda atualmente. Muito obrigado, fique com essa reflexão, deixe aí os seus comentários, que eu estou muito interessada em saber, porque preciso também crescer com vocês. Longe de mim estar trazer toda a verdade. Muito obrigada e até mais.